eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 47. Então hoje nós vamos iniciar o estudo de função, certo? Estudo de funções. Vocês vão estudar mais profundamente funções no primeiro ano do ensino médio, tá? Mas a gente vai ter aquela introdução para vocês já terem uma noção do que é, saberem como funciona, os dois principais tipos. Então hoje a gente vai iniciar com a introdução à função, tá certo? O objetivo, então, vai ser compreender a ideia de função pela interdependência da variação de suas grandezas e suas representações numérica e algébrica e aplicar o conceito de função para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Então, a ideia de função é justamente essa, trabalhar com ela em problemas. Ela vai relacionar duas variáveis, tá? Essa é a principal ideia da função, é relacionar duas variáveis, beleza? A gente vai ver isso durante essa aula, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, os materiais para hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e caneta é para vocês fazerem as anotações e o lápis e a borracha para resolverem depois dos exercícios, ok? Então, a noção de função. Com bastante frequência, a gente se depara com situações que envolvem relações entre duas grandezas variáveis. Então, as duas grandezas variam. Acompanhe alguma dessas situações, olha só. Primeiro exemplo que a gente tem aqui. Uma peteca custa R$30. Se representarmos por x a quantidade de petecas iguais a essa que o professor Rui de Educação Física quer comprar e por y o preço em reais que ele vai pagar, podemos organizar o seguinte quadro. Então, olha só esse quadro aqui. Quantidade de petecas eu estabeleci que é x e o preço por cada peteca vai ser y. Então, vai ser x é uma peteca e o preço é y. Y vai ser o quê? 1 vezes 30, que é o valor da peteca. Se eu comprar duas petecas, eu vou ter 2 vezes 30, porque é 2 vezes o valor de cada peteca. Se eu tiver x igual a 3, eu vou ter, então, 3 vezes 30. 4 petecas. 4 vezes 30. 5 petecas. Entenderam onde que a gente está chegando, né? 10 petecas, 10 vezes 30, 11 petecas, 11 vezes 30. Então, essa é a ideia. A quantidade de petecas, x, influencia no valor y que eu vou pagar. Dependendo da quantidade que eu compro, é um valor diferente que eu vou ter que pagar, certo? Então, olha só. Observando o quadro ali, você percebeu que o preço y a pagar depende da variável x, da quantidade x de petecas que eu for comprar, certo? Então, entre as grandezas y e x, existe uma relação, que é o que a gente está trabalhando aqui na função, tá, gente? É uma relação entre duas variáveis. E essa relação é expressa por uma sentença matemática, que é o que geralmente vai acontecer. A sentença, no caso do nosso exemplo número 1, vai ser y igual a 30x, ou 30 vezes x, porque se vocês repararam no quadro, eu fazia 30, que é o preço da peteca, vezes a quantidade das petecas que eu estava comprando. Então, se era uma peteca, era 30 vezes 1. Se era 3 petecas, 30 vezes 3. Se era 10, 30 vezes 10. Então, é isso, essa relação que eu tenho que enxergar. Eu sei que é um pouquinho difícil para vocês, mas você vai ter que enxergar a relação matemática que está sendo estabelecida no problema, tá? Você vai ter que pensar que equação, que função descreve isso que está acontecendo, tá bom? No caso aqui, a nossa função, a nossa equação é y igual a 30x, certo? É simples. O valor que eu vou pagar depende da quantidade de petecas, perfeito? Agora, percebam que a gente consegue reparar que a quantidade de petecas é uma grandeza que varia de forma independente. Eu posso comprar quantas petecas eu quiser, ela não cresce de uma maneira, cada vez que eu for lá eu vou comprar mais uma peteca. Não, ela não tem um valor específico, né? Ela acontece de forma independente. Hoje eu quero comprar 5 petecas, amanhã eu quero comprar só 2. Semana que vem eu vou voltar e quero comprar mais 10. Então, não faz diferença. Ela varia de forma independente, ok? Agora, o preço de y é uma grandeza que varia de acordo com a grandeza da quantidade de petecas. Ou seja, y está dependendo do nosso x, certo? Ele não varia independente. Hoje eu vou pagar R$100, mas amanhã eu quero pagar só 50. Não funciona assim, né? Eu vou pagar conforme a quantidade de petecas que eu comprei, certo?
A todos os valores de x, então, estão associados um valor de y. Se eu tenho um valor para x, eu vou ter um valor para y. Estabeleci que eu quero comprar 3 petecas, então eu vou ter um valor total a pagar. Estabeleci que eu quero comprar 5 petecas, eu vou ter outro valor total a pagar, certo? Então, essa é a ideia, né? Eu vou ter um valor para y baseado no meu valor de x, ok? Então, outra coisa importante, para cada valor de x está associado um único valor de y. Não tem como hoje eu comprar 3 petecas e pagar R$90 e amanhã eu comprar 3 petecas e pagar R$50, certo? Isso não existe, a não ser que... tem um desconto, mas a gente não está trabalhando com isso, a gente está trabalhando com aquele momento ali. A peteca custa R$30. Então, não tem como um dia eu pagar um valor e no outro dia eu pagar outro. A conta vai ser sempre a mesma, certo? Então, é isso que é importante, ok? Então, nessas condições, a partir do momento que eu tenho a minha função, no caso, né? O preço de y a pagar é dado em função da quantidade de petecas adquiridas, certo? Daí que vem função, porque o valor de y está em função do valor de x, certo? E a sentença y igual a 30x, que foi que a gente encontrou, a gente chama ela de lei de formação dessa função, tá? Ela é a lei que formou a minha função. Nesse caso, tá? Essa é a lei de formação dessa função. Cada função vai ter a sua lei de formação, ok? Que nada mais é do que a equação que representa essa função, beleza? Outras duas coisas importantíssimas, a gente vai ver um pouquinho mais na próxima aula sobre isso, mas é importante que você já tenha uma ideia. A variável x chama-se variável independente, porque ela pode ser qualquer valor. Agora, a variável y é uma variável dependente de x, então ela é a variável dependente, porque o valor de y depende de quanto vai ser o x. Não tem como dizer que y vai ser 100 se x não for o valor que corresponderá a 100, certo? Então, o valor de y depende de x, por isso que o y é a variável dependente. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Agora, depois que eu estabeleci essa lei de formação, ou seja, a relação entre as grandezas, a quantidade de petecas e o preço a pagar, né? Eu posso responder perguntas. Depois que eu tenho a minha lei de formação da função, eu posso responder uma pergunta, por exemplo, quanto o professor vai pagar por 50 petecas iguais a essa? Então, vamos lembrar, quanto que é a quantidade de petecas? Qual é a variável que representa a quantidade de petecas? X. Então, no lugar do x, eu vou substituir 50. Então, eu vou ter y igual a 30 vezes 50, ok? Que vai me dar 1.500. Então, o professor vai pagar R$1.500 por 50 petecas. Eu posso ter uma outra pergunta também. Letra B. Se ele tiver R$780, quantas petecas ele consegue comprar? R$780 e agora eu quero que o valor seja R$780. Qual é a variável que representa o valor mesmo dentro dessa função aqui? É a y. Y representa o valor que eu vou pagar. Então, no lugar do y, eu vou colocar o 780. Eu posso fazer isso, eu consigo substituir as duas variáveis. Então, 780 igual a 30x, o que eu faço agora? Resolvo a minha equação. 780 igual a 30x, x vai ser igual, então, a 780 divididos por 30, que vai me resultar em 26, certo? Então, significa que, com R$780, eu consigo comprar 26 petecas, beleza? Parece um pouco confuso. Vamos ver mais um exemplo, gente, trabalhando aí com função. Aqui a gente vai apagar essa lei de formação, porque agora essa lei não vale mais. Para o outro problema, eu tenho outra lei de formação de função, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Olha só. Há algum tempo, quando Márcia ligava seu computador, a rede internacional de computadores, que no caso era a internet, ela pagava uma mensalidade fixa de R$30. Então, vamos lá. Ela sempre pagaria 30. Esse valor vai se alterar? Não, é um valor fixo. Então, na minha lei de formação, que depois eu vou ver, mas eu acho que eu escrevi y, eu sempre pago R$30. Esse valor não se altera, então ele precisa aparecer sempre ali.
certo? Por isso que ele já vai estar ali. Y igual a 30 mais alguma coisa. Então, ela pagava uma mensalidade fixa de R$30 mais 15 centavos, que ele já te colocou aqui, ó, como você está trabalhando com centavos, você vai ter que colocar 0,15 por minuto de uso. Então, o valor a ser pago por Márcia no final do mês dependia do tempo que ela gastava na internet. Então, olha só, eu vou ter que relacionar o valor a ser pago com o tempo de acesso à internet. Então, é R$30, vou até colocar aqui mais pro ladinho, porque o 0,15 vai ocupar um pouquinho de espaço. R$30, que é o fixo, mais 0,15, esqueci do 1, 0,15 vezes a quantidade de minutos que ela vai estar utilizando, certo? É isso que eu quero encontrar. Olha só, aqui a gente fez até uma tabelinha. Se eu gastar 1 minuto, eu vou ter 30 mais 15 centavos, que vai dar 30 e 15. 2 minutos, eu vou ter 30 mais 0,15 vezes 2, porque eu estou gastando 2 minutos. Se eu pago 15 centavos por minuto, eu tenho que fazer 2 vezes 0,15. Ah, olha só, ele colocou T aqui, vou até trocar no quadro. T de tempo, né? Faz sentido. Ah, é, gente, vocês podem ter qualquer letra, tá? É só porque a gente geralmente usa XY, mas pode ser qualquer letra. Pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer letra do alfabeto, beleza? Então, aqui eu tenho que, para T minutos, eu não sei quantos são, mas são T minutos, eu vou ter o quê? 30, porque 30 é um valor fixo, eu tenho que sempre pagar esse 30, mais 0,15 vezes T, porque esse 0,15 varia de acordo com a quantidade de minutos que eu estou gastando, certo? Então, podemos estabelecer, então, uma relação entre as grandezas por meio da sentença. Ele colocou V aqui de valor, né? Olha só. V de valor. Então, por meio da sentença, V igual a 30 mais 0,15T, em que V é o valor a ser pago em reais. Você pode fazer isso, tá? Escrever a sua função utilizando as letras conforme as palavrinhas do problema que você está trabalhando. Então, por exemplo, V é o valor que vai ser pago. Então, por isso que a nossa função aqui trabalha com V. Então, V é o valor a ser pago em reais e T é o tempo de utilização em minutos. Importante que, quando você for resolver o problema, por exemplo, se a pergunta for quanto ela vai gastar se ela ficar 1 hora na internet? No lugar do T, você não vai colocar 1, porque você está trabalhando com minutos. Quantos minutos tem numa hora? 60. Então, no lugar do T vai 60. Cuidado, tá? Meu Deus, eu esqueci a palavra. Mas a variável ali que vocês têm, ela tem que ser sempre na mesma unidade. Isso, unidade de medida, perdão. Ela tem que ser sempre na mesma unidade. Então, se você está trabalhando com minutos, o valor que você vai substituir ali tem que representar minutos. Se você está trabalhando com horas, o valor que você vai substituir ali tem que representar horas. Pode ser outro tempo também, dias, meses, anos. Você sempre tem que usar a mesma unidade, certo? Então, se você está trabalhando com tempo, tem que ver qual o tempo que está sendo trabalhado ali. No caso aqui, ele falou que é em minutos. Então, sempre o valor que você substituir dentro desse T tem que ser de minutos, tá? Não vai ser de horas, vai ser de minutos, ok? Então, cuidado com isso. Isso é muito importante, tá bom, gente? Então, nessa relação, a gente vai dizer que o T é a nossa variável independente, porque o T vai variar independente dos valores ali. Hoje ela pode usar 30 minutos o computador, amanhã ela pode usar 1 hora e na terça-feira pode usar de novo 30 minutos. Não tem uma variável aí, não depende de nada. É independente, tá? Agora, o valor vai depender de quem? O valor depende da quantidade de tempo que ela gasta, certo? Então, é isso. O valor é a nossa variável dependente, beleza? Por quê? Porque o nosso V é dado em função de T, ok? Veja só, depois que a gente estabeleceu a relação, então, a gente tem aqui a nossa lei de formação da função. A partir do momento que eu tenho a minha lei de formação, eu posso responder as perguntas. Então, quando você está trabalhando lá um problema e ele traz uma pergunta, antes de você responder a pergunta, você precisa escrever a sua lei de formação da função que você estabeleceu e aí você vai resolver. Então, a primeira pergunta é:
Quanto gastava a Márcia quando, durante um mês, utilizava a internet por 10 horas e 20 minutos? Então, aqui a gente chegou naquele probleminha. Eu estou trabalhando somente com minutos, né? Mas eu tenho 10 horas e 20 minutos. Ah, então vai ser 1020. Não, gente, você vai ter que fazer as multiplicações e transformar. Então, vamos pensar. 1 hora tem 60 minutos, certo? Se eu estou trabalhando com 10 horas, eu vou fazer 10 vezes 60, tá? Mais os 20 minutos que eu tenho. 10 vezes 60 é 600, mais 20 minutos vai me dar 620 minutos. Então, 10 horas e 20 minutos corresponde a 620 minutos. Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado, tá bom? Outra coisa que vocês fazem muito que eu já vi, 10 horas e 20 minutos, gente, não é 10,2 minutos, tá? Cuidado, vocês precisam fazer essa transformação ali. Como que você faz? Pensando, né? Você vai ter que pensar qual a relação que estabelece a hora com o minuto, ok? Então, eu tenho a minha lei de formação, 30 mais 0,15t. O meu t é 620, então eu vou colocar o valor dentro da minha função. V igual 30 mais 0,15 vezes 620, ou seja, 30 mais 93. Esquisito, né? 620 transformou em 93, por quê? Porque eu estou multiplicando por um valor que é menor do que 1, né? Estou multiplicando por 0,15, então vai ser 0,15 vezes 620 vai me dar 93, ok? Se vocês têm dúvida de como multiplica números decimais, voltem lá na aula de operações com números racionais, que vocês já viram sobre isso, tá, gente? Bem tranquilo, ok? Então, fez essa multiplicação e aí no final eu vou somar aqui. 30 mais 93 vai me dar 123. Não sei porque que eu coloquei esse vírgula 00 aqui. Tô achando que é dinheiro, mas enfim. Ah, não, mas é dinheiro mesmo, né, gente? Perdão. É 123 reais, né? É um valor em dinheiro, nós estamos falando de valor aqui. Então, ela vai gastar 123 reais, tá certo? Por isso que eu coloquei o 00, mas não tem problema se você não colocou. Se você não coloca na sua continha, tá? Só não esqueça de colocar na resposta, ok? Na resposta é importante, porque a resposta eu vou estar representando os reais. Então, ela vai gastar 123 reais, beleza? Segunda resposta que eu posso dar, pergunta: quantas horas ela poderia utilizar a internet se ela quisesse gastar no máximo 90 reais no mês? Então, aqui de novo, esse 90 reais agora não é o tempo, esse 90 reais é o valor. Então, eu vou substituir V igual a 90. Então, no lugar do V vai o 90, certo? Eu fico com 90 mais 30, perdão, 90 igual a 30 mais 0,15 vezes T. Eu passo esse 30 para o outro lado diminuindo, vai ficar 60 igual a 0,15 vezes T. E aí o 0,15 vai passar dividindo. Eu vou ficar com 60 divididos por 0,15, ok? Isso vai me resultar em 400 minutos. Só que olha a pergunta que ela fez, quantas horas? De novo, tem unidades diferentes aqui. A gente vai transformar esse 400 minutos em horas. Como que a gente faz isso? Se 1 hora tem 60 minutos, eu vou dividir o 400 por 60. Isso vai me resultar em 6,6 horas, tá? Daí aqui a gente pode fazer uma regrinha de 3 para ajudar vocês, olha só. Eu quero saber quantos minutos equivalem a esse 6,6. Mas eu vou trabalhar direto com o 0,6, né? Olha só. 6,6 horas. 6 horas eu tenho inteira já. Esse 0,6 representa quanto? Não pode ser 60 minutos, porque 60 minutos é 1 hora inteira, né? Então, é isso que eu vou ter que trabalhar. Hora e minutos. Eu posso fazer uma regrinha de 3. Então, 1 hora tem 60 minutos. Eu quero saber 0,6 horas quantos minutos tem. Então, basta eu fazer 1 vezes x vai dar x e eu vou ter, então, 60 vezes 0,6, que é isso que você precisa fazer. Não precisa nem fazer essa regrinha de 3, você pode ir direto só multiplicar esse 60 vezes 0,6, que você vai descobrir que vai dar 40. Então, a resposta aqui é 6 horas e 40 minutos, ok? Então, nesse caso, ela poderia utilizar a internet por 40 minutos, ok? Vejam como era caro, gente. Antigamente, a gente pagava a internet por minuto. Olha só, 90 reais por mês para poder usar
a internet por 6 horas e 40 minutos no mês inteiro. Quantas horas de internet vocês usam por dia hoje? Olha como é uma coisa que ficou muito mais barata, né? Porque agora todo mundo quase tem acesso. Você pode utilizar a tua internet, bem dizer, 24 horas por dia, às vezes pagando também R$100 no mês. E antigamente você podia usar, pagava R$100 igual e podia usar só por 6 horas no mês inteiro. Imagina isso? Então, vejam só como ficou mais fácil a utilização da internet, né? Tudo isso a gente consegue perceber aí fazendo probleminhas matemáticos, tá certo? Vamos ver uma última coisa importante então dentro das funções. A gente tem o domínio e o conjunto imagem de uma função. Então, o domínio a gente representa por D, tá? O domínio é D e a imagem a gente representa por IM. Vocês podem fazer o I assim, acho que fica mais fácil de visualizar, né? Se não parece LM. Então, vamos ver se vocês conseguem pegar essa imagem aqui. O domínio e o conjunto imagem são coisas que a gente imagina, tá, gente? Então, assim, o conjunto de valores que a variável x pode assumir se chama domínio da função. Como assim? E é indicado por D, no caso. Falando como x, se x fosse a nossa variável independente, certo? Então, assim, quais são os valores que x pode assumir? Qualquer valor. Depende da função que eu estou trabalhando, pode ser qualquer valor. Então, eu posso estabelecer que o domínio da minha função vai ser o conjunto dos números reais que a gente trabalhou. Então, o domínio da minha função é qualquer número, então é o conjunto dos números reais. Vamos imaginar aqui. O meu domínio é o conjunto dos números reais, então, porque o meu x pode ser qualquer valor. Ok? Agora, o valor da variável y corresponde a um determinado valor de x, certo? Ele está relacionado. Então, a gente vai chamar ele de imagem do número x, que é dado pela função. Então, o conjunto formado por todos os valores de y, ou seja, por todas as respostas que o y pode ter, corresponde a algum valor x no domínio. Vai ser chamado, então, de conjunto imagem, que é indicado por IM. Se o meu domínio é os reais, a minha imagem pode ser qualquer valor também, mas eu não tenho como dizer quais são, certo? Então, vai depender da minha função. A minha imagem depende da minha função, ok? O meu domínio eu consigo estabelecer antes, mas a imagem vai depender da minha função. A imagem, gente, são as respostas que a minha função pode ter, ok? Então, a imagem vai depender do valor de x, beleza? Da minha variável, certo? A minha imagem são as respostas da minha função. O meu domínio é qualquer valor que essa minha função pode estabelecer na variável independente. Veja só aqui alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Então, quando a gente relaciona duas variáveis por meio de uma função, a gente tem que estar atento aos valores que essas variáveis podem assumir dependendo da situação, certo? Então, olha só esse exemplo aqui. O perímetro y de um quadrado, por exemplo, é dado em função da medida de x do seu lado, dado pela lei de formação y igual a 4x. Né? Se é um quadrado, são 4 lados. Nesse caso, x tem que ser um número real positivo, ou seja, não pode ser um número negativo, porque não existe um lado ou medida nula. Então, o meu x nunca poderá assumir um valor negativo, por exemplo. Então, aqui o meu domínio não seria mais os reais, porque eu não posso ter nenhum número negativo. Seriam somente os meus reais positivos. Perdão, o mais aí embaixo. E nem poderia ser o zero, né, gente? Porque não tem como eu ter uma medida zero. Então, o meu domínio seria o conjunto dos reais positivos sem o zero. Percebem? Então, essa é a ideia. Dependendo da função, da lei de formação, do que ela está significando, eu vou ter um domínio e uma imagem diferente. Certo? Agora, como já vimos, os valores de y, né, que y vai assumir, ou seja, o valor da função, depende dos valores de x. Para cada valor de x, temos um único valor correspondente de y. Na função dada, então, pela lei de formação y igual a 1 sobre x, por exemplo, a variável x não pode assumir o valor zero, né? Então, aqui o domínio não poderia ter um zero. Eu posso ter números negativos, mas não posso ter o zero, pois não existe divisão por zero. Então, a variável x pode ser qualquer valor menos o zero, certo? E a imagem pode ser qualquer valor, daí vai dependendo do que eu vou substituindo por x, tá bom? Então, essa é a ideia. Vocês saberem quais são os conjuntos aí. Conjunto domínio e conjunto imagem, ok?
só uma pincelada sobre isso. Como eu falei, vocês vão estudar isso de fato no ensino médio, tá? Agora a gente está tendo só uma pequena noção, é o que a gente chama de noção de função, introdução à função, só uma ideia. Beleza, gente? A gente vai estudar um pouquinho mais ainda sobre função nas próximas aulas, tá? Mas por hoje seria isso. Espero que tenha ficado claro aí qual é a ideia principal da função, né? A ideia dela é relacionar duas variáveis. Isso é geralmente por meio de um problema matemático, né? Vai relacionar essas duas variáveis e você vai escrever ali uma lei de formação. E você vai ter sempre uma variável independente e uma variável dependente da anterior, certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo escrito, tá certo? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.